atrapalhe. Tanto que o próprio sonho do Bolsonaro sobre Alexandre de Moraes, tá, está estampado naquele discurso ridículo que ele fez, no depoimento que ele fez pro próprio Xandão, em que ele chama o Xandão pra ser vice dele. Aquilo lá era o Bolsonaro, tipo, entregando, um cara forte como você seria fundamental. Aí vai lá no meu Twitter. Olha que interessante, é uma dobrada de aposta. E eu acho que isso ainda ratifica aquilo que eu falei ontem do IOF. Ou seja, o regime brasileiro, que está num conflito contra uma força estrangeira muito poderosa, ele começa a se fechar e se proteger, tá? De modo a, vamos dizer, estar, se não seguro, estar pronto para o enfrentamento, tá? O Brasil teria graves problemas nas suas contas públicas se não tivesse esse aumento criminoso de imposto. E eu chamo de aumento criminoso de imposto, veja, não é que eu quero sabotar o Brasil, mas quer dizer que a alternativa que o Haddad propõe é só taxar as pessoas. Ah, vou taxar, eu não vou fazer nenhuma indicação de casa, não vou demitir ninguém. São os vagabundos, tanto que quando eles começaram a falar de corte de gastos, o Lindbergh Faria participou de um debate com o Kim, nossa, você tem uma PEC, né, pra tirar gastos do alto funcionalismo e tal. Aí ele foi lá e copiou a PEC do Kim e piorou, ele fez uma versão piorada da PEC do Kim. Ou seja, o PT não faz porra de lição de casa nenhuma, ele só quer taxar. Então, o que o Alexandre de Moraes fez ontem foi assim, ô governo merda, que não se resolve com o legislativo, o que você precisa? Ah, você precisa taxar? Eu vou garantir que você taxe, porque nós estamos juntos aí. Eles estão fechados na mesma estratégia. Assim, eu não duvide que há um grupo de WhatsApp em que eles estão lá comentando as coisas e vendo como fazer. Tá? Então, eu vou falar depois do projeto do Kim, tá? Mas tenham isso, assim, em perspectiva, tá? O Alexandre de Moraes vai nessa linha e ele vai obrigar o quê? O Trump a fazer algo. O Trump, né, pegou, eu até gravei um vídeo falando sobre isso, nos grupos nossos, vira e mexe, especialmente a galera que gosta de acompanhar política americana, o Orlando usa, o Antum usa o termo, o Pedro Deiro vive usando, o Impera, que é o termo taco. Vocês já devem ter visto taco, né? Toda vez que o Trump dá uma regada, a galera escreve taco. Quem aqui já viu isso? Taco é um acrônimo para Trump always chickens out. Trump always chickens out. Tá? O que é Trump always chickens out? Trump sempre dá uma frangada, né? Ele se engalinha. E o que é dar uma galinha? É Trump sempre amarela. Trump sempre arrega. Que o Trump vai, fala e voa e tal, e não é. Né? Veja, o Trump começou o mandato dele propondo, vamos dizer, tomada de territórios, anexar o Canadá, a Groenlândia, o Panamá. Ele foi lá pra Palestina, foi lá pra Israel e falou, não, os Estados Unidos vão assumir a Palestina, vamos fazer algo incrível aqui. Ele não vai fazer nada, né? O máximo que ele faz foi como ele fez na questão do Irã. Israel enfrenta o Irã, Israel peita o Irã, e ele falou, beleza, vou mandar meus mísseis, tá com os mísseis lá, vá, pegou e foi embora, tá? Mas no geral, pegou essa piada do Trump always chickens out nos Estados Unidos. Isso é uma piada interna lá, tá? E minha pergunta é, se ele tá gritando aqui, tá? E não entrega? E se ele tá gritando aqui e não entrega? Essa é a dúvida que a galera tem que ter. Porque se o Trump não entregar nada, o que a gente vai ter, o regime, eu chamo aqui o regime, ele vai ter dado vários passos à frente no seu processo de institucionalização. Ou seja, realmente o que a gente chama de democracia brasileira, que já era torta, ela já é torta de nascença porque ela é baseada em compra de voto, ela é baseada em partidos cartoriais que controlam o processo democrático como um todo. A gente já está falando agora de ativismo judicial e estamos falando de fim do legislativo como um poder de fato. Então, assim, essa democracia cada vez mais relativa está cada vez mais óbvia que ela é um arranjo controlado por um grupo oligárquico que comete crimes para se manter no poder. Que é um grupo que inclui, já citei, da Rede Globo ao Alexandre de Moraes, dos principais partidos do pós-democratização, agentes do mercado financeiro, BTG Pactual, os grandes bancões, tá? São grupos de oligarcas regionais, dos calheiros, aos barbalho, tá? Esse arranjo criminoso que nos governa, esse arranjo, ele quer mandar na gente, independente de quem seja o governante. E agora, cada vez mais, eles querem escolher quem é o governante, e o governante vai governar pra eles. Por isso que eu falo que vamos votar no Tarcísio, você não sabe o que você tá fazendo. O Tarcísio era um candidato desse arranjo. E eu tô achando, inclusive, tá, que o que aconteceu recentemente, mas jogou muita água no chope dessa construção. Porque o Tarcísio tinha proximidade com o Alexandre de Moraes, essa proximidade foi meio que azedada. O Alexandre de Moraes está tendo que lular e ele nessa briga, ele vai lular como se não houvesse amanhã. Portanto, aquele processo que você tinha entre o Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Lula, que era afastamento, aí vunta e afasta, eles nunca tiveram tão juntos, porque eles precisam estar juntos para sobreviver, tá? E aí eu digo, se vocês assistem minha live, vocês gostam de se informar por ela, cara, assistam também as lives do Reinaldo Azevedo. Por quê? Porque o discurso oficial desse bloco é o discurso do Reinaldo Azevedo, entendeu? O Reinaldo Azevedo é a voz do outro lado. Então, o arranjo, o desenho que eles estão tentando construir é o desenho que você vai entender pela fala do Reinaldo Azevedo.
tá? Nós assistimos isso, né? E temos que entender onde pra gente como brasileirinho, vamos dizer, isso nos afeta, né? A gente tá vendo um efeito comercial, mas preparem-se, o efeito comercial dessa guerra, ele é pequeno perto da crise econômica que tá vindo, tá? O Brasil está destruído do ponto de vista orçamentário, e a economia vai mal, e as coisas vão engripando. São escolhas políticas erradas que nós fizemos ao longo das últimas décadas, né? Culpa nossa, como Brasil, mas nós estamos fundando um partido porque nós queremos dar um jeito nessa bagaça. Se tem algo de bom, é que assim, tá claro pra todo mundo que não dá pra ficar uma coisa que é típica do brasileiro. O brasileiro é um dos povos mais procrastinadores do mundo, o brasileiro não sabe falar não, o brasileiro ele tem, vamos dizer, alergia a resolver um problema. Então o brasileiro vê um problema, ele vê como empurrar o problema, ele não vê como solucionar o problema, é uma alergia, a gente tem alergia à solução, tá? Alergia a ser enfático nessa solução. Então, não vai dar. A gente já, assim, o Pacto de 88 tá chegando no limite dele. E aí, como isso vai se resolver? Por muitas coisas. Vai ter uma crise, e essa crise pode fazer, por exemplo, com que esse grupo político oligárquico, que já vem se transformando, se não numa ditadura, vamos dizer, num regime oligárquico sufragista, que é o que tá virando, né? Uma oligarquia manda e você fica votando pra validar as coisas, tá? Que é o que tá pintando. Isso pode, vamos dizer, ficar ainda mais sólido uma nova pactuação para evitar que os extremistas tomem o Brasil. Pode, porque se eles não fizerem isso, a coisa... Ou você vai enfrentar o problema e imaginar um arranjo novo, tá? PT não tem resposta para isso. Talvez o único que o PT queira seja uma centralização do regime para, junto com esses grupos, ter um quinhão na administração do Brasil, que é hoje o que o PT tá fazendo, tá? Que é o que o PT fez depois, inclusive, da Lava Jato. A gente pode ter o bolsonarismo não tem poder nenhum, o bolsonarismo é focado assim, precisamos enfrentar o Xandão para que o Bolsonaro fique solto. Tanto que o próprio Bolsonaro falou isso é a cara dele, tá? Se eles elegerem vários senadores e isso sirva pro Bolsonaro se sentir seguro de que ele não será punido, acabou a função da causa deles contra o Xandão, porque a causa deles é meramente reativa. O Xandão pra eles é um problema com quanto o Xandão os atrapalhe. Tanto que o próprio sonho do Bolsonaro sobre Alexandre de Moraes, tá, está estampado naquele discurso ridículo que ele fez, no depoimento que ele fez pro próprio Xandão, em que ele chama o Xandão pra ser vice dele. Aquilo lá era o Bolsonaro, tipo, entregando, um cara forte como você seria fundamental. Aí vai lá no meu Twitter. Porque isso tá preso no imaginário dos bolsonistas, mas tá preso demais. E os bolsonistas nem percebem, tá? Que no fundo, eles dizem o seguinte: o Xandão faz aquilo que nós gostaríamos de fazer. Veja só que sensacional. Esse Daniel Macedo, ele postou, ó. Enquanto o Bolsonaro vive bancando o coitado, ui ui, sou perseguido, ui ui, minha barriguinha, Alexandre de Moraes recebe edits exaltando o quão based ele é, feitos justamente por quem se diz seu inimigo. Eu defendo o hashtag STF Mindset. E você? E aí eu fui ver que sabe quem divulgou esse vídeo? Olha aí, Riso, aí embaixo. Não, volta. Gustavo Gayer. Caramba. Então, o Gustavo Gayer tá divulgando um vídeo, e aí a gente vai assistir o vídeo, e você não me diga que esse vídeo não é exatamente o sonho molhado de toda a direita brasileira. Veja só esse vídeo. Que eu queria entender qual é a posição dos bolsonaristas sobre isso. Veja o vídeo. Assim, uma canetada vale mais 513 deputados. É como termina ali. E aí eles estão reclamando que o Alexandre de Moraes, com sua potência, ele se tornou uma espécie... Sério mesmo, o Alexandre de Moraes tá parecendo com essa caneta, tá parecendo aquelas estátuas em que Zeus segura um trovão, né? E aí, assim, então o Alexandre de Moraes volta ali com uma caneta de ouro. Cara, é uma caneta de ouro, é uma fodendo caneta de ouro. Ou seja, ele é muito pica. É uma caneta fálica, né? Como se fosse o próprio pênis dele. Cara, destruindo o sistema político. Ele tá destruindo um lugar que os brasileiros têm asco, que é o Congresso Nacional. Então veja de novo o vídeo. Olha lá. Ó, o Alexandre de Moraes. E aí, classe política, olha o que eu estou fazendo com vocês, ó. Plá. Tô destruindo. Ah, seus mamadores! Ah, eu não respeito vocês, não. Vou quebrar tudo. Ah, sistema político maldito. Quem manda aqui sou eu. Essa Constituição merda de 88 aqui, ó. Ah, tira essa merda da minha frente. Desculpa. Esse vídeo é um vídeo de elogio ao Alexandre de Moraes. Eles estão nesse vídeo. Por isso que o bolsonarista é débil. Ele é um movimento, assim, é um agrupamento de várias pessoas fracas. O bolsonarismo é isso. É um ajuntamento de fracos, os fracos unidos. E aí eles querem vencer através do efeito manada. Tanto que o bolsonarista adora comemorar quando ele é famoso. Não tinha um outro ali, aquele Vitor não sei o que tava falando do outro, o Arthur quer brigar comigo porque ele não tem meu engajamento. Tudo pra esses caras é engajamento. Então, viva o engajamento. Eu lembro do Beto, a vida dele era engajamento, né? Então o Alexandre de Moraes aí, né? Ele tá tipo, eu quero. Porque na cabeça deles ele tem meios de ação. Eles estão vendendo um Xandão based. E enquanto o Bolsonaro fica fazendo o quê? Ai, todo dói. Tô chorando, eu sofro muito. Chorem por mim. Nem o Lula faz isso.
Nem o Lula foi preso, eu sempre falei, o Lula puxou a cana dele, arrumou uma mulher feia, uma mais jovem lá pra dar uma brocada, tá? Segurou a onda dele, saiu da cadeia, ganhou pra presidente e tá prendendo o adversário político dele. Se olhar direitinho, a forma como as coisas estão são muito based pro Lula. O único cara que é loser, que é betinha, que é mogado, é o Bolsonaro. O Bolsonaro é o mogadão da galera. Né? Os outros ali, todo mundo tá based. O Lula tá coxudo lá, né? Vou prender, vou fazer. Mesmo sendo um bosta, senil, entendeu? Então a direita, cara, ela é muito tosca aqui, porque ela gosta de fazer demonstrações de força baseada na ideia de que ela é a maioria. A direita adora ficar com, ai, nós somos o povo tá cansado de sofrer, não, estou cansado de sofrer. E sabe o que virou o adversário da direita? Os grandes homens, os grandes líderes. O Xandão, ele é como se fosse uma força da natureza, tá? Um Zeus destruindo o poder estabelecido. Então, o Xandão é o indivíduo poderoso e a direita é a massa amorfa fraca. Ou seja, a direita é, dentro do próprio imaginário, o coitadista de esquerda. A direita é massa. Por isso que esses movimentos de direita populistas, no fundo, eles são movimentos de massa toscos. Como quase todos os movimentos de massa da história, feitos de gente muito tosca. E o Xandão, no caso, é o excepcional. É o cara com QI alto, forte, corajoso. Parem pra pensar nisso. Vejam que dinâmica, né? E veja que os próprios inimigos, os inimigos do Alexandre de Moraes, lá, o Otávio Paulo Figueiredo falando, não, o Xandão sempre dobra aposta. Sim, sempre dobra aposta.